Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O voo 482 de Nova York para Los Angeles já estava lotado de passageiros cansados de um longo dia de trabalho. Entre eles estava Marcus Johnson, um homem negro na casa dos 40, elegante em seu terno cinza escuro, com uma aparência calma, porém atenta. Ele lia em silêncio um relatório sobre suas últimas inovações para a Tecnova, sua empresa de tecnologia, alheio ao fato de que aquela viagem estava prestes a se transformar em um pesadelo. Algumas fileiras adiante, Emily Carter, comissária de bordo há mais de 10 anos, preparava-se para o serviço. Emily era conhecida por sua meticulosidade, mas também por sua arrogância e julgamento precipitado. Seus colegas às vezes cochichavam que ela podia ser fria, mas ela não se importava. Naquele dia, algo na postura serena de Marcus a irritou imediatamente. Talvez fosse seu terno impecável, talvez sua aparente calma, seja qual fosse o motivo, Emily decidiu reafirmar sua autoridade. Assim que Marcus se acomodou, Emily aproximou-se dele com um sorriso condescendente. Com licença, senhor. Acho que o senhor terá que desembarcar do avião. Marcus ergueu o olhar surpreso. Com licença. Não entendo. Meu bilhete está confirmado, já passei pela segurança. Emily cruzou os braços. Regras são regras. Não preciso explicar. Ao redor deles, os passageiros começaram a murmurar, percebendo a injustiça. Marcus, apesar da tensão, manteve a calma. Garanto-lhes que não fiz nada de errado. Mas Emily, dominada por sua arrogância e preconceitos, fez sinal para a segurança. Em poucos minutos, Marcus foi escoltado para fora do avião, sob os olhares horrorizados daqueles que compreendiam a situação. Seu rosto estava impassível, mas seus olhos brilhavam com uma dignidade contida, enquanto Emily sorria, satisfeita com sua autoridade restaurada. O que Emily não sabia era que esse gesto a perseguiria para sempre. Marcus Johnson não era apenas um passageiro. Ele era um homem influente e respeitado, capaz de tirar proveito de qualquer situação. E o que Emily pensava ser uma vitória se tornaria uma lição que ela jamais esqueceria. Marcus Johnson estava do lado de fora do avião com seus pertences debaixo do braço, enquanto a segurança o escoltava até a sala de embarque. A humilhação o consumia, mas ele mantinha a calma. Sua mente já analisava a situação. Cada movimento, cada palavra de Emily Carter, teria consequências. Ao redor dele, os passageiros olhavam com espanto e desaprovação. Alguns cochichavam entre si, outros pegavam seus celulares, como se quisessem imortalizar o que consideravam uma injustiça flagrante. É um absurdo, murmurou uma mulher sentada na primeira fila, visivelmente abalada com a cena. Marcus tentou falar com Emily, que estava parada nos degraus do avião, queixo erguido e um sorriso condescendente estampado nos lábios. Garanto que não fiz nada de errado, disse ele calmamente. Emily deu de ombros. Não importa. Você tem que descer. Agora. Os seguranças, obedecendo às ordens da anfitriã, não abriram exceções. Marcus vestiu o casaco novamente e seguiu os agentes, cada passo ecoando como uma humilhação pública. No saguão, ele cruzou o olhar com alguns transeuntes que tentavam confortá-lo com gestos ou palavras, mas a maioria permaneceu em silêncio, intimidada pela aparente autoridade de Emily. Marcus sentiu uma raiva fria crescer dentro de si, mas a reprimiu. Não era hora de se deixar levar. Por sua vez, Emily se virou para os colegas, satisfeita. Fiz o que tinha que fazer. Não há espaço para problemas no meu avião, declarou com arrogância. Ninguém ousou contradizê-la naquele momento. Mas, ao retomar seus preparativos, um pensamento fugaz lhe ocorreu. E se aquele homem não fosse quem parecia ser? Mas Emily descartou a ideia, convicta de sua superioridade. Ela ainda não sabia que aquele erro mudaria sua vida para sempre, e que Marcus Johnson não era apenas um passageiro comum, mas um homem capaz de transformar aquela humilhação em uma lição que ela jamais esqueceria. Na manhã seguinte, Emily Carter chegou ao escritório da companhia aérea, ainda orgulhosa de si mesma pelo que considerava uma intervenção profissional. Mas muito rapidamente, seu telefone começou a tocar incessantemente. A princípio, ela pensou que fossem apenas mensagens de colegas curiosos. Mas ao responder, a voz grave de seu supervisor imediatamente lhe causou um arrepio na espinha. Emily, você precisa vir ao escritório imediatamente. Há um problema muito sério. Seu coração acelerou. Qual é o problema? Perguntou ela, tentando disfarçar a crescente ansiedade. Trata-se do homem que você retirou do voo 482 ontem. A voz do supervisor era grave e pesada. O nome dele é Marcus Johnson. Ele é o CEO da Tecnova.
Entende? A empresa é uma das mais influentes do setor de tecnologia. Emily sentiu a respiração falhar. Ficou imóvel, incapaz de responder. Sua arrogância havia sido substituída por um medo paralisante. Marcus Johnson, o passageiro que ela havia humilhado, não era um estranho. Ela se lembrou da calma inabalável dele, da sua dignidade inabalável enquanto o acompanhava para fora do avião. E agora percebia que cada gesto, cada palavra dita, pesaria muito sobre ela. A mídia já começava a notar, e a companhia aérea estava recebendo mensagens de raiva e preocupação. Emily correu para o escritório, onde seu supervisor a esperava com uma expressão sombria. Emily, seu comportamento colocou a empresa em uma situação difícil. Marcus Johnson está exigindo um pedido público de desculpas. E acredite, ele não está brincando. As lembranças do avião voltaram com força, os passageiros chocados, os murmúrios indignados e, acima de tudo, a impressionante compostura de Marcus. Uma profunda vergonha a invadiu. Cada ação arrogante que ela havia tomado agora voltava para assombrá-la como um bumerangue doloroso. Naquele dia, Emily compreendeu que sua carreira poderia ser alterada para sempre por um único ato impulsivo, e que o respeito e a dignidade de Marcus transformariam aquela humilhação em uma lição pública. Ela havia acabado de tocar o primeiro fio do karma. Emily Carter estava na sala de reuniões com as mãos tremendo levemente quando Marcus Johnson entrou calmo, porém imponente. Seus olhos escuros brilhavam com uma autoridade natural, e cada movimento refletia sua confiança. Emily imediatamente se sentiu minúscula em sua presença. Olá, Emily, disse Marcus com voz firme, porém calma. Acho que precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem. Emily abriu a boca para se defender, mas nenhuma palavra saiu. Ela sabia que suas justificativas soariam vazias para o homem que ela havia humilhado publicamente. Vocês decidiram, sem qualquer motivo válido, me excluir de um voo que eu havia pago e para o qual eu estava em total conformidade, continuou Marcus. Suas ações não apenas prejudicaram minha dignidade, como também colocaram sua empresa em uma situação muito constrangedora. Emily baixou os olhos. Cada palavra ressoava como um trovão. Ela sentiu sua arrogância se dissipar sob a força silenciosa de Marcus. Eu estava pensando. Ela começou sem jeito, mas Marcus a interrompeu gentilmente. O que você pensava exatamente? Que seus preconceitos jamais seriam descobertos. Que humilhar alguém por causa da cor da pele não lhe custaria nada. O silêncio pairava pesado na sala. Emily sentiu um arrepio de pavor. Ela acabará de se encontrar cara a cara com um homem cuja compostura era mais poderosa do que sua própria arrogância. Ela percebeu que cada gesto, cada decisão do dia anterior agora a assombraria. Marcus prosseguiu com um tom mais comedido, porém implacável. Não estou tentando arruinar sua carreira por vingança. Mas quero que você entenda o impacto de suas ações. Isso não é apenas uma lição para você. É um lembrete para todos que pensam que humilhações gratuitas passam despercebidas. Emily assentiu lentamente, envergonhada e profundamente consciente do seu erro. Ela nunca havia se deparado com tamanha autoridade moral. Aquele momento selou sua constatação, sua carreira, sua imagem. Seu respeito dentro da companhia aérea agora dependeriam da sua capacidade de assumir a responsabilidade por seus atos e se redimir. Marcus se levantou, pronto para ir embora, deixando Emily sozinha com seus pensamentos e um amargo sentimento de culpa. Esse confronto havia marcado uma virada. Emily tinha acabado de chegar ao fundo do poço em sua própria arrogância, e a redenção não seria nem fácil nem rápida. Poucas semanas após o incidente, a vida de Emily Carter mudou completamente. A companhia aérea, pressionada pela mídia e por Marcus Johnson, tomou medidas disciplinares rigorosas. Emily foi afastada das funções de voo e designada para tarefas administrativas, sem contato com passageiros. A reputação que ela havia construído cuidadosamente ao longo de 10 anos estava desmoronando como areia. Por onde passava, ouvia sussurros ou lia artigos sobre o incidente. As redes sociais não a deixavam em paz, circulavam capturas de tela da demissão de Marcus, acompanhadas de comentários que denunciavam o racismo e a arrogância de alguns funcionários. Emily sentia um peso constante nos ombros, uma lembrança perpétua de seu erro. Por sua vez, Marcus Johnson continuou seu trabalho com a dignidade de sempre. Seus relacionamentos profissionais e sua influência continuaram a crescer, e ele usou o incidente para conscientizar as pessoas sobre a importância do respeito e da igualdade. Sempre com profissionalismo. Sua calma e paciência transformaram uma humilhação injusta em uma poderosa lição para todos. Certo dia, Emily recebeu um e-mail inesperado.
Marcos a convidou para uma reunião particular, não por vingança, mas para explicar a importância de suas ações e como ela poderia aprender com seus erros. Tremendo, mas consciente da oportunidade, Emily compareceu à reunião. Marcos a cumprimentou com um sorriso calmo. Emily, eu sei que você não tinha noção do verdadeiro impacto de suas ações. Mas agora você sabe. Você pode escolher se redimir, entender e não repetir esse erro. Emily sentiu uma onda de vergonha e gratidão se misturando. Ela entendeu que o verdadeiro poder não residia na autoridade demonstrada ou no preconceito, mas na capacidade de reconhecer os próprios erros e aprender com eles. Assim, o incidente que começou com arrogância flagrante transformou-se numa lição de vida. Emily Carter nunca se esqueceu de Marcus Johnson, nem da dignidade com que ele enfrentou a injustiça. Ela passou o resto da sua carreira a tentar corrigir os seus erros, sabendo que algumas lições nunca se esquecem. O karma, implacável mas justo, havia atingido a todos. E desta vez, Emily só podia aceitar a derrota e esperar por um futuro onde o respeito e a humildade finalmente prevalecessem.